Hoje vamos falar sobre um modelo que pode te ajudar na previsão de demanda de novos produtos farmacêuticos inovadores. Olá, sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não sei se você já se deparou com o desafio de prever a demanda de um produto novo, inovador na área farmacêutica. A ideia hoje é falar de um modelo que pode eventualmente te ajudar, é um dos caminhos que existem para fazer esse tipo de previsão, um modelo bastante conhecido, adaptado para o mercado farmacêutico. Trata-se do modelo de difusão e inovação, tá? Para falar sobre ele, vamos usar aqui alguns slides para ficar bastante claro para você do que se trata, ok? Então vamos lá. Bom, esse modelo de difusão e inovação, ele é fundamentado numa teoria sociológica, junto com a matemática, né, de Frank Bass, né, que desenvolveu uma equação para isso. Por que sociológico? Porque ele trabalha com três coeficientes, né, três números nessa equação importantes para isso, e um deles é justamente o coeficiente de influência social, por isso que tem essa questão sociológica envolvida, essa teoria sociológica do Everett Rogers, né? Muito interessante. Esse modelo ele tem essa curva característica dessa curva em S, né, onde a base é o lançamento, aí você tem um ponto de inflexão que é o crescimento do produto, e lá no fim do ciclo de vida desse produto você tem um pico ou um platô de demanda que todos eles podem ser previstos, né, a previsão de demanda acumulada. E do que se tratam esses três componentes dessa equação? Vamos falar um pouquinho deles. Bom, o primeiro é o coeficiente de influência externa, ou seja, aquilo que um laboratório pode fazer para estimular a demanda desse produto. O outro é o coeficiente de influência social, ou seja, da influência de outras pessoas, né, na disposição de demandar esse novo produto. E o terceiro é o mercado potencial, ou seja, o primeiro coeficiente diz respeito ao esforço direto do laboratório, visitação médica, congressos científicos, tudo mais. O segundo diz respeito a essa influência social, como já dissemos, né, a influência entre pares, diretrizes para tratamento de uma doença, protocolos ou mesmo a influência de líderes de opinião. E o terceiro é justamente o mercado potencial, e aqui existe uma adaptação importante do método que na realidade, a base, né, desse mercado potencial parte dos médicos prescritores, né? A partir dos médicos prescritores, você tem uma população elegível de pacientes sempre ajustadas pelo acesso, né, pelo valor do produto, pela disposição e pela capacidade do paciente, no caso consumidor, poder pagar por esse medicamento. Obviamente, esses três elementos da equação, eles representam um belo desafio, né? Vamos falar desse desafio. Aqui está a fórmula. A fórmula normalmente assusta as pessoas. O que ela quer dizer? Nós temos aí novos adotantes num certo período, o P é o coeficiente de influência externa, o Q, o coeficiente de influência social, o N é o número de adotantes acumulados até o período T e M é o mercado potencial. Quais são esses grandes desafios? Antes de tudo, vamos interpretar o que essa fórmula quer dizer, o que essa equação está querendo nos dizer. Está querendo dizer que novos adotantes é igual a influência externa mais a influência social multiplicado pelo mercado ainda não adotante, aquele mercado, aquela parte do mercado que ainda não adotou o produto. Bom, aí então temos dois grandes desafios. O primeiro desafio é estimar corretamente o mercado potencial e o desafio 2 é estimar justamente os coeficientes P e Q. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? O primeiro desafio, que é que é estimar o mercado potencial, ele depende de múltiplos fatores. Não só de dados epidemiológicos, a disposição do prescritor em efetivamente prescrever o produto,
o WTP, o Willingness to Pay, ou seja, se o paciente está disposto a pagar, e outros que podem variar conforme o mercado, conforme a doença que está sendo considerada e tudo mais. Então, é um momento muito importante definir esse potencial de mercado. Parece um processo fácil, mas não é. Ele pode realmente ser um grande desafio, existem várias técnicas para isso e tudo mais. Agora, e para estimar os coeficientes P e Q? São 4 etapas são usadas para isso. Primeiro, você tem que selecionar um medicamento análogo, ou seja, uma história de um medicamento que seja parecido, da mesma classe, e existem técnicas para medir o nível de analogia desse outro produto que você vai usar como base. E você analisa realmente qual foi a trajetória de adoção desse produto. Com essa analogia, você estima o quê? Vai para o passo 2. Você estima os parâmetros P e Q. Estimando esses parâmetros P e Q, depois você faz um ajuste, conforme as diferenças do medicamento que você está considerando em relação à sua analogia, e, obviamente, você vai recalibrar esses coeficientes P e Q depois do lançamento. Com isso, você consegue estabelecer pelo menos 3 curvas de adoção, um modelo base, um mais agressivo, ou seja, você vai ter um consumo maior no início, vai se manter, né, e vai chegar num patamar mais elevado, e um terceiro, mais conservador, à direita, onde vai demorar mais tempo para ele decolar e chegar num patamar mais, talvez o mesmo nível, né, de demanda, mas com um tempo maior. Então, na realidade, esse modelo, estimando esses 3, o mercado potencial mais os 2 coeficientes P e Q, você consegue estabelecer 3 curvas, 3 cenários, né, de projeção da demanda de um produto inovador como esse. O tema, ele não é tão simples assim. Por isso que eu te convido antes de tudo, né, só dar um comentário sobre os benefícios, né? A partir daí você consegue curva de adoção acumulada, vendas incrementais por período, tempo para pico de vendas, volume máximo esperado e o valor presente líquido da receita projetada para esse produto. O que eu estava comentando é que na nossa plataforma Pesquisa e Evidências tem um artigo lá para você dar uma olhada, que trata o assunto com um pouco mais de detalhes, então vai ser legal se você puder dar uma lida realmente para poder incorporar de maneira mais eficaz, né, os conceitos que envolvem o modelo de difusão e inovação, ok? Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Se gostou, não esquece de deixar um like para o nosso vídeo e, claro, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações para você não perder nenhum dos vídeos que a gente já está produzindo para você, tá bom? Um abraço e até a próxima.